Oi, gente, de volta. Saulo Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Hoje vou fazer uma avaliação com vocês, porque eu quero saber em que nível do jogo vocês estão. Fizemos várias massas no decorrer desse mês. Fizemos a massa base neutra, a massa base para pão doce, massa base para pão doce recheado e a massa base para pão salgado e rústico. Fizemos todas essas receitas e no caminho fizemos várias tranças. Tranças de uma corda só até tranças de 10 cordas. E é isso que eu quero saber de vocês, se vocês aprenderam e em que nível do jogo vocês estão. Por isso, vamos fazer essa revisão hoje. Daqui a pouco vou entrar online com vocês, vou entrar ao vivo para a gente conversar sobre esse assunto e saber aonde vocês estão. Se vocês fizeram certo, o que vocês erraram e o que vocês acertaram. Bom, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo do Facebook para você entrar lá ainda hoje. Aproveita e já chama todos os seus amigos e colegas para a gente juntar lá naquele grupo e encher aquele grupo. Bom, é um grupo que já tem mais de 12 mil membros e eu preciso que você vá para lá porque se algum dia você errar uma receita ou não souber o que fazer para acertar essa receita, lá eu dou passo a passo e converso diariamente com os meus membros lá do grupo, certo? Então, só para fechar, nessa videoaula de hoje só vai ser uma revisão de tranças e eu quero saber se vocês acertaram e erraram. E vocês vão me contar isso lá no nosso grupo do Facebook e você vai mandar as receitas lá pra gente e você pode ensinar e você pode aprender várias receitas. Tem muita gente lá que sabe muita coisa e tem muita gente lá que está aprendendo muita coisa, ensinando pra gente muita coisa. Bom, espero você daqui a pouco, logo estou de volta. Trace uma linha imaginária bem na metade do cilindro de massa de 40 centímetros, ou seja, a risca deve estar a 20 centímetros da parte superior. Em seguida, pegue a ponta superior e coloque exatamente na parte de baixo da linha imaginária, sobrepondo. Agora, pegue a ponta inferior e passe por dentro da argola formada na massa. Não estique a massa, nunca. Passe na argola devagar e com bastante folga. Se você puxar ou esticar a massa, ela vai arrebentar a corda na hora de crescer e arrebentar a corda na hora de assar. Entendeu até aqui? Agora torça a massa no sentido da corda solta do seu lado direito. Faça isso formando o número 8 com folga. Não estique a massa. Não estique a massa. Passe por dentro dessa argola formada pelo número 8 e ajeite bem formando uma trança. Passe dentro dessa argola formada pelo número 8 com folga. Vamos de novo? Gente, não é necessário fazer a linha imaginária. Eu só faço para tornar mais fácil o seu entendimento, tá bom? Em seguida, pegue a ponta superior e coloque exatamente na parte de baixo da linha imaginária, sobrepondo. Agora, pegue a ponta inferior e passe por dentro da argola formada na massa. Não estique a massa, nunca. Agora torça a massa no sentido da corda solta do seu lado direito. Faça isso formando o número 8 com folga. Não estique a massa. Faça uma marcação imaginária bem no centro do rolo, ou seja, a exatamente 30 centímetros do começo do rolo. Em seguida, coloque o outro rolo de massa exatamente no centro deste outro rolo de baixo, sobrepondo. Os dois rolos devem formar uma cruz de modo que este segundo rolo seja colocado por cima do primeiro rolo e na posição vertical. Comece fazendo a trança com o rolo da parte de baixo. Passe a metade do rolo da parte de baixo do lado esquerdo para o lado direito e o do lado direito para o lado esquerdo, sobrepondo o segundo rolo que está na parte de cima. Agora, faça o mesmo processo com o rolo da parte de cima, sobrepondo o outro rolo.
Pegue a metade do rolo da parte de cima e passe para baixo, e a metade do rolo da parte de baixo e passe para cima, e assim sucessivamente. Junte os rolos de 2 em 2. Separe de 2 em 2 a parte inferior, para você ver com exatidão onde é o meio dos 6 rolos. Passe os 2 rolos da direita para o meio dos rolos. Agora passe os 2 rolos da esquerda para o meio dos rolos. Continue assim. Um rolo da direita para o meio, o rolo da esquerda para o meio. Faça isso até que acabe de trançar os rolos duplos. A pontinha que sobrar, feche muito bem na parte de baixo da trança dupla, travando para não soltar. Vire agora a trança dupla e comece a fazer da mesma maneira. Abra um pouco os 3 rolinhos para você ver onde é exatamente o meio dos 3, exatamente. Vamos trabalhar somente com os rolinhos da esquerda e o da direita, com os rolinhos da direita e o da esquerda, ou vice-versa. Comece a trançar a massa pela parte de baixo, começando exatamente pelo meio. Faça assim. O rolinho da direita vai para o meio dos 3 rolinhos. Agora, o rolinho da esquerda vai para o meio dos 3 rolinhos. E assim por diante. O rolinho direito para o meio, o rolinho esquerdo para o meio. Acompanhe. Feche muito bem as laterais da massa para não abrir. Faça isso também agora, fechando o final de cada trança para não abrir. Faça isso com os 9 rolinhos de massa, formando 3 tranças de 20 cm de comprimento. Agora vire a trança e faça exatamente igual no outro lado. O da direita para o meio e o da esquerda para o meio. Faça isso até o final da trança. Faça isso também agora, fechando o final de cada trança para não abrir, para que não solte o trançado na hora de crescer e na hora de assar. Por fim, vire de novo a trança do lado que você começou. Deixe do lado que você começou, sempre. Coloque o primeiro cilindro de massa já esticado e modelado na bancada untada com óleo. Agora, coloque por cima o segundo cilindro de massa já esticado e modelado, sobrepondo o primeiro, formando assim um X. Veja. Agora coloque o terceiro rolinho de massa sobre os 2 rolos de massa, bem no meio. Faça isso sobrepondo exatamente no meio dos 2 rolos de massa. Agora comece a trançar a trança de 3 cordas. Note que a parte do meio dos 3 cilindros de massa devem ser ligeiramente mais alto e mais grosso do que as laterais. As laterais devem ser bem finas. Comece as tranças sempre do lado direito, ou do lado que tem um número maior de cilindros de massa. Nesse caso aqui, do nosso lado direito temos 2 cilindros de massa e do nosso lado esquerdo temos 1 cilindro de massa, totalizando aqui
3 cilindros de massa já esticados e modelados. Comece então a fazer a trança do seu lado direito. Pegue o cilindro de massa do lado direito e passe para o centro, o meio dos 3 cilindros de massa. Este centro deve estar sempre livre. Agora, pegue o cilindro de massa do lado esquerdo e passe para o centro dos 3 cilindros de massa. Este centro deve sempre estar livre. Continue. Passe o cilindro de massa do lado direito para o centro livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro livre. Faça isso até terminar toda a trança. Vá trançando até o final da trança e afinando sutilmente as pontas para dar o efeito de trança de 3 cordas. Note que aqui nessa trança a gente precisa ter o meio da trança ligeiramente maior. Acompanhe. Agora pressione as pontas que sobraram, faça isso com as pontas dos dedos no final de cada trança para não soltar o trançado. Agora passe as pontas já pressionadas com as pontas dos dedos para a parte de baixo da trança já pronta, travando bem para que as tranças não se desfaçam no tempo de descanso e nem na hora de assar. Vire a trança já pronta no sentido contrário para terminar o trançado do outro lado. Faça o mesmo procedimento de trançado feito com o lado que você acabou de trançar. Acompanhe. Se você não conseguir entender o trançado desse lado, desfaça uma trança, desfaça a primeira trança e continue voltando a fazer o trançado. Acompanhe. Agora, meça uma linha imaginária exatamente na metade dos rolinhos, que no nosso caso aqui, a linha imaginária deve ser feita a exatamente 20 centímetros do começo do cilindro de massa. Primeiro, separe os 4 rolos de massa exatamente no meio, sendo que você vai separar 2 cilindros de massas para o lado esquerdo e 2 cilindros de massa para o lado direito, deixando sempre o meio dos 4 cilindros de massa livre. Como te mostro no vídeo, acompanhe. Vamos trabalhar aqui somente com 2 cordas, a corda do lado esquerdo e a corda do lado direito, com o meio entre os 4 cilindros de massa sempre livre. Comece sempre com o cilindro de massa do lado direito, passando-o para o centro que deve estar livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro, que também deve estar livre. Passe de novo a corda do lado direito para o centro livre. Agora, passe a corda do lado esquerdo para o centro livre. E assim por diante. Faça isso até terminar a trança na parte inferior. Agora, pressione a parte final que sobrou com as pontas dos dedos e vire as pontas para baixo, travando para baixo da trança já pronta. Isso fará com que a trança não solte na hora de crescer e não solte também na hora de assar. Agora, vire a trança inferior já pronta ao contrário, para começar a trançar o outro lado. Note que agora, depois de virar a trança, é impossível entender o trançado deste outro lado. Veja que eu vou desmanchar a primeira trança trançada desse lado. Faço isso para não te confundir na hora de trançar este outro lado. Não se preocupe, é fácil. Desmanche a primeira trança para que volte a ter 2 cordas do lado esquerdo e 2 cordas do lado direito. Até aqui você entendeu?
Muito bem, agora você já sabe, né? Simples assim. Comece a trançar assim. Comece sempre com o cilindro de massa do lado direito, passando-o para o centro, que deve estar livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro, que também deve estar livre. Passe de novo a corda do lado direito para o centro livre. Agora, passe a corda do lado esquerdo para o centro livre. E assim por diante. Faça isso até terminar a trança na parte inferior. Agora vou te ensinar a fazer as tranças utilizando de 4 em 4 cilindros de massa, formando assim 2 pães trançados. A partir daqui, chamaremos os cilindros de massa de cordas, tá bom? Fixe muito bem as pontas superiores das 4 cordas com as pontas dos dedos, para não soltar quando for crescer e para não soltar também quando for assar. Disponha na bancada untada com óleo 4 cordas com as dobras para baixo e bem juntas. Separe um pouco a corda do lado direito e a corda do lado esquerdo, ficando um pouco distante do centro. Vou te ensinar aqui a fazer uma trança de 4 cordas com um método um pouco diferente do qual eu já te ensinei, e no grau moderado de dificuldade, tá bom? Da esquerda para a direita, leve a segunda corda para o alto do lado direito. Pegue agora a quarta corda do lado direito e leve para o alto do lado esquerdo. Em contrapartida, abaixe a corda suspensa do lado direito exatamente para baixo no centro das 4 cordas. Acompanhe. Faça este movimento intercalando entre o lado direito e o lado esquerdo, ou vice-versa. Faça isso até terminar toda a trança. Trace agora uma linha imaginária bem no meio dos 5 cilindros de massa juntos. Aqui no caso, gente, a metade aqui é 20 centímetros. Note que os cilindros de massa devem ter o mesmo tamanho. Comece a trançar sempre pelo lado direito, ou pelo lado que tiver um número maior de cilindros de massa. Nesse caso, o centro dos 5 cilindros de massa, o meio, deve estar sempre livre. Portanto, aqui temos 2 cilindros de massa do lado esquerdo e 3 cilindros de massa do lado direito. Se você for começar pelo lado que tem mais cilindros de massa, você vai ter que começar então pelo lado direito. Pegue o cilindro de massa do lado direito e passe para o centro. Este centro deve estar sempre livre. Agora, pegue o cilindro de massa do lado esquerdo e passe para o centro dos 3 cilindros de massa.
Este centro deve sempre estar livre. Continue. Passe o cilindro de massa do lado direito para o centro livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro livre. Faça isso até terminar toda a trança. Pressione agora com as pontas dos dedos a sobra de massa que sobrou no final da trança inferior. Faça isso colocando essa sobra para baixo da trança já com a metade pronta. Você vai fazer isso para travar, deixando bem travado para que o trançado não se desfaça. Agora vire a trança para o seu lado contrário para que seja possível trançar do outro lado. Note que desse lado é impossível entender o trançado. Não dá para entender nada desse lado. Faça assim. Desfaça uma ou duas voltas completas da trança, deixando como no começo da trança que você já fez. Assim, você não se confunde na hora de trançar. Ou seja, deixe 3 cordas do seu lado direito e deixe 2 cordas do seu lado esquerdo. Assim. Agora, comece como você começou a primeira trança. Comece sempre do lado direito ou do lado que tenha o maior número de cordas, ou seja, do lado direito, que tem 3 cordas, ganhando do lado esquerdo, que você só tem 2 cordas. Portanto, comece as tranças pelo lado direito. Assim que você terminar de trançar toda a trança completa, vire a trança para o outro lado que foi onde você começou. Faça isso sempre. Agora, coloque e pressione com as pontas dos dedos as sobras de massas nas pontas superior e inferior, travando por baixo da trança já pronta, para que o trançado não se desfaça. Trace agora uma linha imaginária bem no centro dos 6 cilindros de massa, ou seja, a 20 centímetros da parte superior. Agora, divida os 6 cilindros de massa ao meio, deixando 3 cilindros de massa do lado esquerdo e 3 cilindros de massa do lado direito. Deixe os cilindros de massa sempre do mesmo tamanho para não alterar o formato das tranças. Aqui, a partir de agora, vamos começar a chamar os cilindros de massa de cordas, tá bom? Note que você precisa deixar o meio sempre livre e respeitando a linha imaginária, pois vamos começar a trançar a partir dela. Vamos usar aqui somente o primeiro cilindro de massa do lado esquerdo e o primeiro cilindro de massa do lado direito para fazer as tranças. Começando sempre pelo lado direito. Sempre. Coloque a primeira corda do lado direito no centro das 6 cordas, que deve estar livre para receber esta corda. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro das 6 cordas, que deve estar livre para receber essa corda também. Deixe sempre as cordas do mesmo tamanho a cada trançado do lado direito ou a cada trançado do lado esquerdo, pois isso fará com que a trança fique com a mesma espessura, tanto superior quanto inferior. Continue colocando a primeira corda do lado direito no centro livre e também colocando a primeira corda do lado esquerdo no centro também livre. Faça isso até acabar a metade da trança desse lado. Chegando no final do trançado deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na parte inferior da trança. Isso vai fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado.
Agora, vire a trança para o lado oposto para continuar a trançar o outro lado. Sem entender nada agora, né? Pois é, aproveita que ainda está fácil, pois as próximas tranças dos próximos capítulos, dos próximos vídeos, têm o dobro de dificuldade no trançado. Então, aguarde, porque essa vai ser para arrebentar. Mas de boa, essa aqui é muito fácil. Faça da seguinte maneira: desfaça uma ou duas voltas completas da trança já feita. Isso fará com que você continue a ter 3 cordas do lado esquerdo e 3 cordas do lado direito. Bom, assim ficou mais fácil de você fazer a trança, não é? Comece trançando pelo lado direito sempre. Coloque a primeira corda do lado direito no centro das 6 cordas que deve estar livre para receber essa corda. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro das 6 cordas que deve estar livre também para receber essa corda. Deixe sempre as cordas do mesmo tamanho a cada trançado do lado direito ou a cada trançado do lado esquerdo, pois isso fará com que a trança fique com a mesma espessura, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Continue colocando a primeira corda do lado direito no centro livre e também colocando a primeira corda do lado esquerdo também no centro livre. Faça isso até acabar a metade da trança desse lado. Chegando ao final da trança deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na ponta inferior da trança para fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado. Vire novamente, sempre vire a trança para o lado que você começou a trançar. Coloque as sobras de massa na ponta superior e na ponta inferior por baixo da trança já pronta, travando bem para que a trança não solte e deforme o seu formato e ainda deforme o seu trançado. Comece a trançar da seguinte maneira. Neste caso aqui, gente, assim que tiverem todos os cilindros de massa juntos, pressione com as pontas dos dedos de 2 em 2 cilindros. Depois, pressione com as pontas dos dedos de 3 em 3 cilindros. E por fim, pressione com as pontas dos dedos os 6 cilindros de massa na parte superior para que faça a colagem perfeita dessa massa na parte superior. Divida a parte do meio dos 6 rolinhos de massa, deixando 3 cordas do lado esquerdo e 3 cordas do lado direito. Deixe o centro, gente, sempre livre. Coloque os 6 cilindros de massa no sentido do comprimento de frente para você. Assim vai ficar mais fácil para você trançar. Coloque o cilindro de massa do lado esquerdo e o primeiro cilindro de massa do lado direito na parte superior, formando uma espécie de asas, uma asa do lado esquerdo e outra asa do lado direito. Comece a trançar a trança rala da seguinte maneira. Pegue a sua mão direita. Agora, pegue a sua mão esquerda. Coloque a sua mão direita por baixo da sua mão esquerda, espalmada. As suas mãos, esquerda e a direita, devem formar estilo 1x aqui agora. Acompanhe comigo toda a montagem. Com a sua mão direita, pegue o primeiro cilindro de massa do lado esquerdo, o que está suspenso na parte superior. Lembre-se que sua mão direita está por baixo da sua mão esquerda. Com a mão esquerda, pegue agora o primeiro cilindro de massa do lado direito, o que está suspenso na parte superior. E lembre-se que a sua mão esquerda está por cima da sua mão direita. Para começar de fato a trança rala, fique nesta posição. Com a sua mão direita, leve a corda de massa do lado esquerdo para o lado direito. Deixe essa corda suspensa do lado direito e não solte a sua mão.
Agora, com a sua mão esquerda, leve o cilindro de massa suspenso do lado direito para o centro livre. Deixe esse centro sempre livre, entre duas cordas do lado esquerdo e duas cordas do lado direito. Agora, com a sua mão esquerda, pegue a primeira corda de massa do lado direito. Passe ele para o lado esquerdo e deixe ele suspenso. Em contrapartida, desça a corda de massa da sua mão direita segura. Desça e fixe essa corda de massa no centro de todos os cilindros de massa. Esse centro deve estar sempre livre. Agora, com a sua mão direita, pegue a primeira corda de massa do lado esquerdo. Passe ela imediatamente para o lado direito suspenso. Não solte a sua mão direita nesta corda. Em contrapartida, desça a corda de massa suspensa do lado esquerdo e segura pela sua mão esquerda. Desça ela e fixe essa corda de massa no centro. Agora, com a sua mão esquerda, pegue a primeira corda de massa do lado direito e leve para o lado esquerdo suspenso. Não solte. Em contrapartida, leve a corda de massa suspensa do lado direito para o centro livre. Com a sua mão direita, pegue a primeira corda de massa do lado esquerdo. Passe-o para o lado direito suspenso. Não solte. Desça a corda de massa suspensa do lado esquerdo, fixando-a no centro que está sempre livre. Com a sua mão esquerda, pegue a primeira corda de massa do lado direito e passe para o lado esquerdo suspenso. Não solte. Desça o cilindro de massa suspenso do lado direito, fixando no centro que deve estar sempre livre. Faça isso até terminar toda a trança. Chegando ao final da trança deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na ponta inferior da trança para fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado. Coloque as sobras de massa na ponta superior e na ponta inferior por baixo da trança já pronta, travando bem para que a trança não solte e deforme o seu formato e ainda deforme o seu trançado. Trace uma linha imaginária bem no centro dos 7 cilindros de massa, ou seja, a 20 centímetros da parte superior. Agora divida os 7 cilindros de massa ao meio, deixando 3 cilindros de massa do lado esquerdo e 4 cilindros de massa do lado direito, deixando o meio sempre livre e respeitando a linha imaginária, pois é a partir dessa linha imaginária que vamos começar a trançar. Vamos usar aqui, para trançar essa trança de 7 cordas, o primeiro cilindro de massa do lado esquerdo e o primeiro cilindro de massa do lado direito. Sempre vamos começar pelo lado direito ou pelo lado que tem mais cilindros de massa, que no caso nosso é o lado direito que tem 4 cilindros de massa. Entendidos até aqui? Aqui, a partir de agora, vamos começar a chamar os cilindros de massa de cordas, tá bom? Só para você entender. Comece trançando pelo lado direito. Coloque a primeira corda do lado direito no centro das 7 cordas, que esse centro deve estar livre para receber essa corda. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro das 7 cordas, que deve estar livre para também receber essa corda. Deixe sempre as cordas de mesmo tamanho a cada trançado do lado direito ou a cada trançado do lado esquerdo, pois isso fará com que a trança fique com a mesma espessura, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Continue colocando a primeira corda do lado direito no centro livre. Agora, coloque a primeira corda do lado esquerdo no centro livre. Faça isso até acabar a metade da trança desse lado.
Chegando no final da trança deste lado, pressione as pontas dos dedos nos pedacinhos de massa que sobraram na ponta inferior da trança para fazer a colagem e não permitir que a trança se desfaça o trançado na hora de crescer ou muito menos na hora de assar. Terminado esse lado, vire a trança para o lado oposto para continuar a trançar o outro lado. Bom, a partir de agora você começa a não entender nada nesse trançado. Não se preocupe, é fácil. Desfaça uma ou duas voltas completas da trança já feita, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Você desmanchando essas cordas do lado esquerdo e desmanchando essas cordas do lado direito vai fazer você ver e entender o trançado. Você vai voltar a ter 3 cordas do lado esquerdo e vai voltar a ter 4 cordas do lado direito. Agora você já sabe trançar, não é mesmo? Terminado de trançar novamente esse lado, pressione com as pontas dos dedos as pontinhas que sobraram para fazer a colagem perfeita, para a trança não desfazer o seu trançado na hora de crescer e muito menos na hora de assar. Agora, vire novamente sempre a trança já pronta para o lado que você começou a fazer a trança. Coloque os rolos de massa da ponta superior e da ponta inferior por baixo da trança já pronta, travando bem para que a trança não solte e deforme o seu formato, tanto na hora de crescer quanto na hora de assar. Coloque as 10 cordas de massa bem juntas. Coloque a primeira e a 10ª corda na parte superior e comece a trançar como eu te mostro no vídeo. Acompanhe cada detalhe. Nessa receita faremos somente um pão, tá bom, gente? Corte, separe a massa exatamente na metade, sendo 20 centímetros na parte superior e 20 centímetros na parte inferior. Comece a enrolar a massa começando pela parte superior, até encontrar a outra metade de massa separada. Acompanhe. Pressione muito bem as duas laterais do cilindro de massa já enrolado, fechando bem.
Agora, coloque este cilindro de massa já enrolado exatamente na metade do retângulo de massa aberto na parte inferior. Deixe bem rente esse cilindro de massa com a massa de baixo, para não soltar o efeito de trança embutida, para não soltar nem na hora de crescer e nem soltar também na hora de assar. Com o objeto cortante, corte a parte superior e a parte inferior em 16 tiras de mesmo tamanho e largura. Veja. Comece a fazer a modelagem da seguinte maneira. Sempre a tira da parte superior, você vai trazer ela para a parte de cima superior do cilindro de massa já enrolado e posicionado. Em contrapartida, a tira da parte inferior, você vai trazer ela para a parte inferior do cilindro de massa já enrolado e posicionado. Faça isso até chegar no final da parte esquerda do cilindro de massa. Acompanhe. Agora comece o efeito de trança embutida pegando as segundas duas tiras da parte inferior, lado esquerdo do vídeo, passando pelo centro das duas primeiras tiras. Essas primeiras tiras devem se juntar uma na outra para formar o efeito de trança embutida. Agora volte as duas segundas tiras para a posição onde elas estavam anteriormente. Passe as duas terceiras tiras bem no centro das duas segundas tiras. Essas segundas tiras devem se juntar uma na outra para formar o efeito de trança embutida. Parece difícil e super complicado, né, gente? Mas não é. Faça tudo isso até chegar no final do cilindro de massa. Chegando aqui no final do cilindro de massa, trave muito bem as duas pontas finais debaixo do pão já modelado. Isso para que não solte o efeito de trança embutida na hora do crescimento da massa e nem solte o efeito de trança embutida na hora de assar os pães no forno.